Pedro Paulo. Por favor, candidato Pedro Paulo, pode se aproximar. O tema é saneamento básico. Até que enfim, né? Candidato, o Rio de Janeiro hoje convive com quase 30%, cidade do Rio, quase 30% de pessoas sem tratamento de esgoto. Vocês estão há bastante tempo no poder. O seu partido tem defendido, inclusive, a privatização da SEDAI. E vocês, quando entraram na Rocinha, anunciaram a construção de um teleférico e não de saneamento básico. O que você tem a dizer sobre o tema? Olha, Freixo, em primeiro lugar, concessão é diferente de privatização. O que nós defendemos na Prefeitura, o que nós fizemos na Prefeitura foi a concessão. E avançamos no saneamento. Sabe como, Freixo? Em parceria, não com radicalismo. Entramos em acordo com o governo do Estado, assumimos o saneamento, sabe de onde? Da zona oeste da cidade. Metade do território, nós fizemos uma concessão à iniciativa privada. Sabe quanto nós tínhamos de tratamento de esgoto em 2008? 5% somente dessa região. Hoje, 31%. Até o final do ano, vamos chegar perto de 50%, acelerando o saneamento a partir da concessão à iniciativa privada. Sabe quanto nós reduzimos de esgoto que vai para a Baía de Guanabara, que nós tratamos de esgoto? A sua cidade, uma Niterói de esgoto. Quase 600 mil famílias que tivemos o esgoto tratado. Isso é usar a competência, isso é usar a iniciativa privada sem qualquer tipo de preconceito e trabalhando com a iniciativa privada de forma inteligente para que a gente possa avançar no saneamento. E a minha proposta, como prefeito, é avançar para a P4, que é Barra e Jacarepaguá, e depois, em seguida, para uma área muito importante também, que é a Periferia Norte, a P3.3, onde fica Fazenda Botafogo, Acari, Honório Gurgel, também trabalhar aquela região, porque o saneamento ali ainda é precário, com o mesmo modelo, com a iniciativa privada. Nós vamos avançar no saneamento também nessa região e essa é a minha proposta. Bom, vocês que estão em casa acabaram de assistir o Planeta Pedro Paulo. Isso só existe na sua narrativa. Isso não existe. Fala de uma maneira que... Silêncio, por favor. Fala de uma maneira como se a Baía de Guanabara tivesse resolvida. O contrato que ele está falando da AP5, que é de uma concessão, vale a pena. E aí, eu sei que não tem transparência alguma, Pedro Paulo, na gestão de vocês. A gente não consegue ver contrato, é um horror. Mas queria que você disponibilizasse, então, o contrato de concessão da AP5, que vocês vão ver um ponto muito importante. Nesse contrato, que a Prefeitura acha que é o que há de mais moderno, está escrito lá que a concessionária não tem obrigação de fazer saneamento nas áreas chamadas de risco, que são os lugares que mais precisam de saneamento. Ou seja, eles pensam no saneamento na lógica do lucro, porque é assim que eles pensam a relação com a iniciativa privada e não de quem mais precisa. Por isso que vocês entraram na Rocinha e anunciaram a construção de um teleférico, porque vocês vivem em outro planeta. E os moradores da Rocinha disseram, não, a gente quer saneamento básico. Aprende a ouvir. Vamos ouvir a tréplica. Silêncio, por favor, candidato. Vamos esperar a plateia se acalmar para a gente poder ouvir a tréplica do candidato Pedro Paulo. 45 segundos, candidato. Freixo, você precisa sair da Praça São Salvador. Você precisa sair da Zona Sul. Você precisa conhecer a Zona Oeste. Por exemplo, você está falando de áreas de risco. Vila Aliança está ali passando o esgoto nessa região da Zona Oeste. Você precisa conhecer a estação de tratamento de esgoto que fica ali em Magalhães Bastos. O que ela trata de esgoto de toda aquela região de Grande Bangu e que permitiu a aceleração do saneamento. E fazer de forma inteligente, com parceria, onde o esgoto da Zona Oeste, metade da água fica em posse da SEDAI e a outra metade reverte no mesmo território. Freixo, a gente tem que olhar a questão do saneamento de forma séria, sem preconceito com a iniciativa privada, utilizando os melhores mecanismos para que a gente possa avançar no saneamento. Agora na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, em seguida na Periferia Norte. Muito obrigada, candidato Marcelo Freixo. Candidato Pedro Paulo segue aqui, que é o próximo a fazer a sua pergunta, e o tema é segurança. O senhor escolhe perguntar a quem sobre segurança? Eu vou insistir com o Bispo Crivella. Por favor, então, candidato Marcelo Crivella, pode se aproximar. Peço mais uma vez silêncio para a plateia para a gente ouvir a pergunta sobre segurança. Bom, Crivella, mais uma vez, eu te darei a oportunidade de falar sobre segurança pública de forma objetiva. Certo. O que você vai fazer com a Guarda Municipal, principalmente nas áreas de maior risco, como vai trabalhar em parceria para que a gente possa garantir segurança, assumindo uma responsabilidade, não só com a Guarda Municipal, mas também as outras políticas de segurança. Por exemplo, iluminar melhor
as ruas para que a gente possa melhorar a segurança. A sua oportunidade de falar sobre segurança. Vou falar, Pedro Paulo, mas não posso deixar de citar que o pior problema para a segurança da nossa cidade é a falta de respeitabilidade dos políticos. Recentemente, quando foi entregue uma casa para uma senhora pobre, se inventou uma história absurda de canguru perneta. Silêncio. Pedro Paulo, quando as autoridades não se dão respeito, sabe o que acontece? É uma metástase, é um câncer. Policiais vão buscar arrego de traficante. Outros viram milícia para explorar pobres, porque vem uma autorização implícita de políticos que misturam política, não com religião, como você me acusa, mas política com corrupção. Política com corrupção, com enriquecimento ilícito, com apropriação indébita, Pedro Paulo. Você tem idade para ser meu filho. Eu penso a você, mude de partido, procure um novo rumo. Silêncio, por Consiga, favor. Pedro Paulo. Sai desse grupo. Quem sabe amanhã, cuidando de si, você também pode se candidatar para cuidar dos outros. Esse é o grande problema da segurança do nosso Rio de Janeiro. As autoridades perderam a respeitabilidade, Pedro Paulo. Discutir guarda, discutir iluminação pública não é tão relevante quanto a corrupção dos líderes políticos do Rio de Janeiro. Crivella. Bispo Crivella, mais uma vez você não respondeu a pergunta. Eu acho que você ficou um pouco nervoso em dissociar do Bispo Macedo da Universal e principalmente se dissociar. Crivella. Gente, peço silêncio. Vamos interromper o tempo do candidato Pedro Paulo. O senhor vai ter o seu tempo na íntegra, candidato. A gente vai esperar, então, mais uma vez, eu apelo à plateia que faça silêncio em respeito aos candidatos, em respeito de quem está em casa tentando acompanhar o raciocínio dos candidatos aqui. Vamos lá, o senhor vai ter o tempo completo da sua resposta. Muito obrigado. Candidato. Pode começar. Olha, Crivella, mais uma vez, sem responder o tema sobre segurança pública. Eu vou aumentar o efetivo da guarda de 7.500 homens para 10 mil guardas. Vou colocar eles nas ruas, nos 15 principais pontos, bairros como Recreio, Irajá, Taquara, que precisam da guarda municipal equipada. Nas áreas de menor risco, ela sozinha, bem equipada e treinada. Nas áreas de maior risco, ela vai trabalhar em parceria com a Polícia Militar, como nós estamos fazendo no Centro Presente. A Prefeitura coloca 15 milhões de reais e nós garantimos a segurança da cidade. Agora, Crivella, você vem falar para mim de com quem acompanha, com quem você está andando. Fica parado para ele, não passa o tempo. Por favor, nós estamos controlando o tempo, candidato. Por favor, nós estamos controlando o tempo. Pode continuar, candidato Pedro Paulo, por favor. Olha, Crivella, Bispo Crivella, a gente tem que... Você tem que saber o seguinte, Crivella. Você fala de quem está acompanhando, você está com um garotinho na tua aliança, Crivella. Você está com ele vai ser o seu secretário de segurança. Ok, candidato Pedro Paulo, agora sim o seu tempo acabou. A gente concedeu novamente 1 minuto para a sua réplica. Eu sei, mas nós estávamos controlando o tempo e agora ele avisa então que acabou. Temos aí 45 segundos para a tréplica do candidato Marcelo. O povo do Rio está preocupado. É se o Eduardo Cunha vai ser o seu secretário de Fazenda. Silêncio. Você pediu licença 2 vezes para votar a favor dele. Vocês estão envolvidos no Lava Jato, no Petrolão. Vocês estão envolvidos em todos os escândalos que humilharam a sociedade do Rio de Janeiro. Não há explicação para isso, Pedro Paulo. Eu te aconselho, mude de partido. Estão te usando. Eles estão te usando para ver se ganham. Olha, eu quero tempo de volta, porque tem uma desequilibrada aí que não deixa de falar. Vamos interromper o tempo. O senhor parou de falar quando ainda restavam 15 segundos. Então, a gente vai, 20 segundos, na verdade. Eu peço mais uma vez à plateia, por favor, silêncio, para a gente ouvir os últimos 20 segundos da tréplica do candidato Marcelo Crivella. O PMDB quebrou o Estado. Nossos aposentados e pensionistas não têm certeza de receberem o salário. Se continuar desse jeito, a Prefeitura quebra também, Pedro Paulo. Esse governo faliu. E é hora de trocá-lo. E é isso que o povo do Rio de Janeiro vai fazer no dia 2 de outubro. Muito obrigada, candidato. É inacreditável
É inacreditável que o candidato Pedro Paulo queira falar do tema da violência contra a mulher. Sem dúvida alguma, Pedro Paulo, você entende bastante disso, porque você responde a vários processos por agressão. Não sou eu, não. É você que responde. Eu preciso dizer o seguinte, tem uma grande diferença, Pedro Paulo. Lamentei muito o episódio, sim, teve um assessor que foi condenado à revelia e ele foi julgado, enfim, está recorrendo. A diferença é, quando eu tomei conhecimento, no mesmo dia que tomei conhecimento que tinha alguém que tinha agredido mulher, eu exonerei. Ao contrário do Eduardo Paes, que pegou alguém que bateu mulher e transformou em candidato a prefeito. Essa é a diferença entre a gente.